Você confiaria a chave do seu carro para uma pessoa que você tinha conhecido há uma semana? Pois bem, eu confiei e me dei mal, me dei muito mal. Eu resolvi hoje abrir meu coração e contar para vocês uma história que vocês não vão acreditar. Mas antes, gente, se inscrevam no meu canal, deixe um joinha e clique no sininho para mais histórias interessantes como essa. Então, gente, eu vim morar aqui nos Estados Unidos nos idos de 1998, 1999, eu vim realmente sem nada. Eu vim com uma bagagem muito pequena, eu vim somente com uma mala, com a coragem e com a fé em Deus. Pois bem, cheguei aqui sem nada e a única coisa que eu sabia fazer era faxinar, limpar casas. E eu comecei a trabalhar com uma amiga que me ensinou muita coisa, foi muito boa comigo, fez muita coisa por mim. Foi maravilhosa. Mas chegou uma época, depois de uns 6 meses, 7 meses, que ela precisou me tirar do trabalho para colocar uma pessoa da família dela. Muito justo, né? Porque tinha que dar preferência à pessoa da família dela. Agora, senta aí, pega uma xícara para tomar um café comigo para ouvir toda a história, que a história é longa e inacreditável. Então, eu fiquei sem trabalho. Aí eu fiquei desesperada. Eu tinha um aluguel para pagar, um filho para dar de comida, eu tinha luz para pagar, eu tinha 1000 contas a pagar e não sabia o que fazer. Naquela época, gente, a gente não tinha as oportunidades de hoje. A gente não tinha um celular, a gente não tinha um WhatsApp, a gente não tinha um Facebook, um Instagram para se comunicar umas com as outras. A única maneira da gente conseguir um trabalho era se fosse no supermercado que havia na International Drive, supermercado brasileiro, que lá havia uns papeizinhos, esses papelzinhos com o nome de pessoas procurando emprego. Ali você rasgava e pegava o número para você ligar quando chegasse em casa. Porque você não tinha celular, tinha que ligar quando chegasse em casa. Assim sendo, eu fiz. Fui no supermercado brasileiro, tirei um dos papeizinhos, tinha o nome de uma pessoa que estava precisando de uma pessoa para o outro dia para trabalhar. Cheguei em casa, liguei para essa pessoa e ela aceitou, disse: venha trabalhar comigo, que eu estou precisando. Ok. Trabalhei um dia, tudo muito bem. Trabalhei 2 dias, 3 dias, tudo muito bem. Comecei a conversar com ela, porque eu sou uma pessoa muito transparente, uma pessoa muito honesta. Eu sei que eu sou. Contei toda a minha vida para ela, contei todos os meus problemas, contei para ela que eu tinha essa caixinha de joia e que eu deixava sempre no meu carro, que eu andava até com a chave do meu carro, que eu travava o carro, porque no meu apartamento, onde eu morava com meus filhos, eu não deixava o apartamento fechado, porque eles tinham que voltar da escola e entrar, e se eu fechasse, eles não tinham como entrar, porque eu não tinha uma cópia da chave. Eu não sabia naquela época. Naquela época, a gente não tinha conhecimento de nada. Era uma coisa assim, bem. Gente, se a gente for falar, é uma coisa assim, bem complicada falar sobre aquela época. Orlando era um lugar bem pequeno, e eu morava em Orlando dentro do miolo de Orlando, onde morava a maioria dos brasileiros. Então, eu comecei a trabalhar com essa moça e ela me pegava todo dia na minha casa. E eu comecei a conversar com ela, contar meus problemas e comecei a ir na casa dela depois do trabalho. Ela sempre dizia: vamos tomar um café lá em casa. E eu ia com ela, tomava um café. Isso durou mais ou menos uma semana. Todos os dias a gente ia trabalhar no carro dela, ela me pegava todo dia. Um certo dia, ela me ligou e ela me falou que o carro dela estava quebrado. E se eu poderia levar o meu carro, pegar ela na casa dela e a gente trabalhar juntas, porque o carro estava quebrado. E na minha ingenuidade, eu achei que estava quebrado. Eu me prontifiquei: não, tudo bem, a gente vai no meu carro. Eu pego você aí e a gente pega e vai trabalhar. Cheguei na casa dela, ela colocou todo o material no meu carro, colocou o aspirador de pó. Naquele tempo, o aspirador de pó tinha um zíper. Não existia esses aspiradores de hoje, que são bem mais modernos. Era um aspirador antigo com zíper. Inclusive, algumas clientes não deixavam a gente usar, porque achavam que a gente ia quebrar os aspiradores dele. E a gente tinha que usar o da gente. Então, peguei ela em casa e fomos trabalhar. Fomos limpar uma casa na Celebration. A Celebration, gente, é um bairro aqui de Orlando que foi criado, foi construído para que os funcionários da Disney, porque é um bairro próximo à Disney, morassem lá, porque pessoas que não trabalhassem na Disney não morariam lá, não moravam lá. Eram só os funcionários da Disney. Hoje em dia não, já
Já tem muitas casas na Celebrejo. A Celebrejo virou uma cidade. E fomos para Celebrejo. Me lembro como fosse hoje, era uma casa muito grande, uma casa muito bonita, de 2 andares, casa assim maravilhosa. Eu fiquei deslumbrada, porque eu trabalhava com minha amiga com limpeza de construção civil. Então a gente limpava as casas sem nada dentro, só casa recém-construídas e que não tinha nada dentro. Cheguei nessa casa, os móveis belíssimos, a casa belíssima, tudo muito lindo. Eu fiquei muito impressionada. Um certo ponto da limpeza, ela olhou para mim e me pediu a chave do meu carro. Eu disse, para que tu quer a chave do meu carro? Ela disse, porque eu esqueci uma coisa no carro e eu vou ter que pegar. Aí eu disse para ela, ok. Eu, ingenuamente, boba, sem conhecer muito ainda, 6 meses, 7 meses de América, ainda sem saber da maldade das pessoas, da falta de honestidade, dei a chave do carro para ela e ela foi descendo e pegou o aspirador que eu estava aspirando na casa. Eu falei para ela, por que tu vai levar o aspirador que eu estou aspirando? Ela disse, porque eu vou aspirar um tapete que a cliente pediu, ela está no escritório dela e pediu. Confiei, porque eu não tinha maldade, eu não tive a maldade de achar que nada fosse acontecer, né? Então, gente, ela foi no carro, levou o aspirador, depois subiu com o aspirador, me deu o aspirador, eu comecei a aspirar o chão e descemos, fizemos a parte de baixo da casa, fizemos cozinha, trabalhamos, fizemos toda a limpeza, deixamos a casa muito limpa. Terminamos o trabalho, fui deixá-la em casa e voltei para casa, dirigindo, rindo, feliz, encontrei uma pessoa maravilhosa. Estou feliz que eu vou trabalhar com essa pessoa, minha vida vai continuar como era antes, porque quando eu trabalhava com a minha amiga, que precisou do meu trabalho com uma pessoa da família, eu ganhava relativamente bem, eu fazia, na época era 50, 60 dólares por dia, era pouco, mas dava para a despesa. A gente pagava naquela época 850 dólares de aluguel, ficava dos 850, ficava em torno de 700 dólares mais ou menos para fazer uma feira por mês, para pagar uma água, para pagar um telefone fixo em casa, que a gente tinha naquela época, a Bell South, que era uma empresa americana, que hoje não existe mais. Dava para botar um pouco de gasolina, também eu não precisava botar muita gasolina, porque as crianças iam para a escola de ônibus, o ônibus pegava na porta de casa, né? O meu filho e o meu sobrinho que morava comigo na época. E eu ainda tinha ajuda da mãe do meu sobrinho, que ela mandava todo mês 350 dólares, que era para ajudar nas despesas com alimentação. Então, eu cheguei em casa, primeira coisa que eu fazia era abrir o porta-luva do carro para tirar minhas joias, porque eu não confiava que minhas joias ficassem ali. Era a única coisa que eu tinha, gente. Eu não tinha nada. Eu só tinha aquelas joias. Porque na hora do aperreio, eu podia levar num penhor, porque eu já sabia que aqui tinha casas de penhor, já tinham me dito, né? E eu podia empenhar, na hora do aperreio, ia me servir. Então, quando eu abri o porta-luvas, gente, o canto mais limpo, minhas joias não estavam lá. Minhas joias, a única coisa que eu tinha, inclusive esse cordão aqui, estava dentro da caixinha. Eu não usava direto como eu uso agora. Eu não usava todos os dias. Esse cordão estava dentro da caixinha. Quando eu abri o porta-mala que eu não vi a caixinha, eu fiquei desesperada. E comecei a chorar. Eu chorava copiosamente. Eu chorava desesperadamente. Então, meu filho chegou da escola. Ele me perguntou, mamãe, por que você está chorando? Eu disse, eu perdi todas as minhas joias. Eu perdi. Aí meu filho olhou para mim e disse, como foi que isso aconteceu, mamãe? Eu disse, hoje eu fui trabalhar com a moça, aquela moça que você conheceu aqui em casa, e ela me pediu a chave do meu carro, ela me pediu para ir no meu carro. A certa hora lá na casa, limpando, ela me pediu a chave do carro e desceu com a chave e tudo. Quando eu cheguei em casa, eu notei. Ele muito esperto, porque ele sempre foi uma criança muito esperta, muito, ele é um menino, hoje ele é um homem, e é um homem muito esperto, muito inteligente, trabalhando numa grande companhia americana. É um menino, toda a vida ele teve, assim, a cabeça dele é muito ligada, é um menino muito esperto. Ele disse, mamãe, ela roubou tuas joias. Eu disse, mas será que ela fez isso? Ele disse, ela pediu a chave do teu carro. Eu disse, foi. Desceu e levou o aspirador de pó.
Ele disse, mamãe, ela roubou tuas joias. Aí eu fiquei louca. Eu digo, e agora, o que é que eu faço? Eu tinha uma amiga, que era uma gaúcha, a que me chamava de guria, que eu até contei num dos vídeos aí, se vocês já assistiram, se não assistiram, vão lá assistir, que eu conto a história do meu começo, chegada na América, o meu primeiro ano de América. Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Então, gente, eu liguei para essa minha amiga, né? Olá, fulana, eu não vou dizer nomes aqui, porque eu não quero que isso apareça na cabeça dessa pessoa, suja na cabeça dessa pessoa e fica uma história, assim, complicada para mim, tá entendendo? Eu liguei para essa pessoa e eu falei para ela, criatura, aconteceu isso, 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 isso. Ela disse, ela roubou suas joias. Sem eu ter dito que o meu filho disse isso. Quando ela disse isso, eu disse, e agora, o que, que eu faço? Ela disse, olha, eu tenho um grande amigo que ele é policial, ele é xerife aqui em Orlando. Eu vou ligar para ele, o nome desse xerife era Charles. Ela disse, eu vou ligar para o Charles e eu te ligo já de volta. Eu disse, ok. Fiquei esperando. Então, demorou aí cerca de uns 20, 30 minutos. Ela me ligou de volta. Aí ela me disse, olha, eu falei com o Charles e ele disse que você vai ligar para ela e vai dizer para ela que você fez um reporte na polícia, que você já foi na polícia e que ela vai ter de dar de conta das suas joias. Eu fiz, né? Já que eu estava instruída pelo policial o que fazer, eu liguei para ela, quem atendeu foi o esposo dela. Aí eu falei, fulano, posso falar com a fulana? Aí ele disse, o que houve? Aí eu disse, não, porque eu fui trabalhar com ela hoje, minha joia estava dentro do carro e a joia não está mais aqui. Aí ele disse, olha, ela não está em casa. Aí eu disse, ela não está? Ele disse, não. Na mesma hora que ela chegou, ela pegou o carro e saiu. Eu disse, mas ela me disse que o carro de vocês estava quebrado. Aí ele disse, não, não estava quebrado. Aí eu disse, e como assim? Não entendi. Ele disse, ela disse que você que queria trabalhar no seu carro hoje. Eu digo, não, eu não disse isso. Quando ela me ligou, ela falou que o carro estava quebrado. Então, quando ela disse isso, aí ela disse, será que a gente pode trabalhar no seu carro? Eu falei sim, porque eu achei que não custava nada eu fazer um favor. Eu sou uma pessoa muito prestativa, sempre fui e sempre serei, porque é uma coisa minha, eu gosto de ser prestativa. Então, eu disse para ele, mas como assim? E ela saiu do carro? Ele disse, saiu. Aí eu disse, pois olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele disse, olha, quando ela chegar, ela vai lhe ligar. Ela não me ligou. Eu fui trabalhar no outro dia com outra pessoa. Então, trabalhei o dia inteiro, muito triste. A noite anterior eu não dormi, pensando o que vai ser de mim, se eu tiver uma precisão de empenhar minhas joias ou de vender, eu não tenho nada. Eu fiquei desesperada mesmo. A situação era caótica. Quando eu cheguei em casa, nesse outro dia do trabalho, ela me ligou. Eram umas 6 horas da noite, 5h30, 6 horas da noite. Quando ela me ligou, ela disse, eu passei o dia te ligando. Aí eu disse, você me ligou? Ela disse, sim. Eu já estava assim, você sabe quando você não quer mais falar com a pessoa, você já está escaldada? Eu já estava escaldada. Então eu disse, você me ligou para quê? Aí ela disse, não, o fulano me falou que sua joia desapareceu. E eu tive uma visão ontem à noite. Eu digo, tu teve uma visão? Aí ela disse, eu tenho umas visões e eu tive uma visão. Aí eu disse, como foi a visão que tu teve? Porque eu não podia falar para ela que ela roubou minhas joias. Se eu dissesse isso para ela, ofenderia, né? E eu preferi esperar para ver o que é que ela dizia. Aí eu falei, ok, qual foi a visão que você teve? Ela disse, olha, eu tive uma visão de que suas joias estão na sua cozinha, embaixo da pia, dentro de uma panela preta. Eu tinha realmente uma panela preta, uma panela maior, que eu cozinhava feijão, às vezes, para as crianças. Então, quando ela me disse isso, eu disse, então, você viu isso na visão? Ela disse, vi isso na visão. Vá embaixo da pia, na portinha debaixo da pia tem uma panela preta e ela está lá dentro da panela. Aí ela disse, olha, eu vou desligar que o meu filho está chorando. E desligou o telefone. Então, eu fui olhar se as joias estavam lá dentro. Gente, incrível que pareça, a joia estava lá dentro. A joia estava dentro da panela preta. Mas você sabe o que aconteceu? O que a minha amiga disse. Ela sabia que minha casa vivia aberta, a porta da frente era aberta para as crianças entrar. Ela veio durante o dia enquanto eu estava trabalhando, colocou as joias lá. Ela ficou com medo quando eu falei para ela que eu fiz um reporte na polícia, que eu falei com o policial, com o Charles,
que eu fiz um repórter. Ela ficou com medo e veio devolver as joias. Só que ela não podia dizer para mim que ela tinha tirado minhas joias. O que ela fez? Colocou as joias embaixo da minha pia. Então, gente, eu fiquei assim, sem ação, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Liguei para minha amiga e contei. Ela disse: dê graças a Deus que suas joias apareceu, guria. Dê graças a Deus. Não queira mais conversa com esta mulher. Realmente eu não quis mais conversa com ela, eu nunca mais ouvi falar dela, mas conversando com outras pessoas, depois de muito tempo, 2, 3 meses depois, uma pessoa me disse que ela era acostumada a roubar nas casas e culpar as funcionárias dela. Comigo, ela não pôde fazer isso, porque eu só trabalhei 5, 6 dias com ela. O que ela fez? Ela sabia, eu contei para ela que minha joia vivia dentro do cofre do meu carro. Ela teve a ideia maléfica, maliciosíssima de roubar minhas joias, achando que pegando minhas joias ela ia empenhar, sem dúvida ela tentou empenhar, ficou com medo de ser presa e veio devolver minhas joias. Então, gente, essa história teve um final feliz. Mas isso é bom que vocês aprendam que nem sempre as histórias têm um final feliz e que é sempre muito bom a gente não acreditar em todas as pessoas que a gente conhece. A gente está sempre, como dizia meu pai, com a orelha atrás. Sempre, sempre com uma pulga atrás da orelha. Então, gente, eu espero que essa história, que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa história, porque a gente às vezes confia nas pessoas sem saber nem quem elas são. Eu não sabia quem era essa menina. Depois de muito tempo, passou 2, 3 anos, ela foi embora para o Brasil e eu soube que o marido dela era uma pessoa boa, ela é que não prestava. O marido dela disse que ela roubou só da mãe dele $25.000. Imagina que pessoa má, que pessoa sem escrúpulos que eu trabalhei. Então a gente aqui tem que ter muito cuidado com quem trabalha e com pessoas que a gente leva para trabalhar. Isso é muito sério, é uma coisa assim que a gente às vezes pensa que é simples, mas é muito. A gente trabalha na casa de pessoas americanas que confiam na gente, então é muito bom que a gente sempre saiba o background da pessoa que a gente leva para trabalhar ou com quem a gente vai trabalhar, porque a gente pode ser vítima. Então, gente, que essa história sirva de lição e que vocês nunca confiem nas pessoas que mal chegaram na sua vida, porque a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Espero que vocês tenham gostado da história. Se inscreva no meu canal, deixe um joinha aí e faça um comentário. Até a próxima!